Vamos falar da tua vida como ministro do Supremo. Qual o julgamento que mais, mais marcou? Assim, aquele que você fala assim, puxa, esse foi difícil. Ou alguma decisão que foi tomada num ambiente muito aquecido. O senhor tem algumas experiências como ministro que você fala, olha, esse aqui realmente vou guardar, vou guardar para minha vida toda. Outra ou alguma outra que o senhor tenha sido muito criticado por ter se posicionado, porque o senhor sempre foi uma figura de oposição contra a majoritária, né? É engraçado porque tem essa coisa do Supremo ser contra a majoritária, o senhor era o contra a majoritária, o senhor era sempre o voto divergente, vamos dizer assim, o senhor criou essa história, passou a ser conhecido dessa maneira. O senhor tem um, dois, três casos que o senhor acha que pô, esses realmente foram impressionantes, foram marcantes para mim? Cláudio, em primeiro lugar, o que é um colegiado? Por que nós temos um colegiado? Porque queremos ao somatório de forças distintas, segundo a capacidade técnica, segundo a capacidade humanística de cada qual. Em segundo lugar, eu julguei muitos processos e sempre estive na linha de frente, sempre peguei no pesado, nunca fui locutor de assessor. Julguei muitos processos nesses 42 anos de ofício judicante e aprendi desde cedo a virar a página. Nunca disputei nada no colegiado, nem superioridade, muito menos intelectual. As partes é que disputam, os advogados é que, zelando pelos interesses das partes, disputam a vitória no processo. O julgador não. O julgador é um órgão equidistante. Eu sempre encarei dessa forma. E por virar a página, por perceber que processo não tem capa, processo tem conteúdo, tem articulações que devem ser articulações jurídicas, eu não guardei em si este ou aquele caso como marcante. Todos os casos foram importantíssimos para mim, porque é missão sublime substituir a vontade das partes no processo e fazê-lo de forma coercitiva, fazê-lo como Estado julgador. Eu sempre encarei dessa forma. E conforme ia julgando os casos, e recebia muitos casos por ano, eu recebia praticamente 7.000 casos por ano no Supremo, né? E eu não guardava essa ou aquela outra situação jurídica, muito embora minha memória sempre tenha sido muito boa. Mas a gente tem alguns casos assim, né, vamos dizer assim, mobilizaram a imprensa, o debate nacional e tal. Recentemente, Vamos lá. em 2020, só teve o caso do André do Rap, por exemplo, né, que era aquele traficante do PCC, que o senhor colocou em liberdade, aí o ministro Luiz Fux decidiu em cima da sua decisão, mas aí ele já tinha né, já tinha saído, já estava foragido. É, Pois é, Cláudio. Você veja, eu acabei de dizer que processo não tem capa, aham. processo tem conteúdo. Situação concreta do André do Rep. Há uma norma no Código de Processo Penal que revela hoje, não havia no passado, que revela hoje que a prisão preventiva perdurará por 90 dias, podendo ser renovada pelo próprio juiz por provocação da polícia ou por provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Defrontei-me com o habeas corpus. O que me incumbia no processo de habeas corpus, sem olhar a capa, sem atentar para o envolvido. E digo a você que as garantias legais e constitucionais não são acionadas por nós, homens comuns, são acionados por homens que cometeram desvios de conduta na vida em sociedade. Incumbia perceber
os dados fáticos. E o dado fático era esse: ele estava preso há mais de 90 dias sem a renovação dessa preventiva. Eu constatei, então, o direito líquido e certo à liberdade. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Penal revela que, não sendo renovada a preventiva, a prisão se torna ilegal. E ao juiz não cabe dar oportunidade à autoridade que claudicou, Claro. pedir informações para que a autoridade, então, né, tenha uma segunda oportunidade de implementar o que deveria ter implementado antes, se não fez. Constatei que ele, em si, estava preso há mais de 90 dias, sem a renovação da preventiva, e implementei a medida liminar. O ministro Luiz Fux, que é meu amigo há 40 anos, numa autofagia, porque acima de mim somente estava o colegiado, não um colega que comigo ombreava, o presidente do Supremo é um simples coordenador dos trabalhos, não é superior a qualquer integrante do Supremo. Ele resolveu, como que eu vou utilizar uma expressão carioca, fazer uma gracinha com o populacho, e cassou a minha decisão. Eu fiquei no contexto, na fotografia, muito mal, porque eu fiquei como alguém que tivesse errado. Não errei. Cumpre ao juiz dar efetividade às normas jurídicas. Aí está a segurança. Nesse A caso, segurança almejada pela sociedade. Nesse caso, o Ministério Público não pediu a renovação. Não pediu a renovação, o juiz não renovou de ofício, a polícia também não requeriu a renovação da preventiva, e ele ficou como um esquecido, um pária na vida gregária. E aí, constatando essa faticidade, eu não tinha, sob pena de trair muitos anos de história de julgador, como reconhecer a ele o direito à liberdade. Agora, o que ocorreu com o alvará de soltura, ele colocou o pé na rua e ninguém o encontrou mais. Essa falha dessas autoridades, né? Que é sempre bom ouvir esses detalhes, porque muitas vezes você vê a decisão do lado de fora e aí, libertou o bandido, né? É isso que se tem a conclusão, né? Então, tá lá, só tem lá... o Catiola, o caso do Catiola, né? Libertou o Catiola fugiu e... Interessante, Catiola, havia no processo cerca de 13 acusados, e ele era o único preso. E aí, realmente, tive que implementar a liberdade. Por quê? Porque não se pode ter execução da pena antes da culpa formada, antes do processo crime chegar ao seu termo. Essa inversão é uma inversão contrária à ordem jurídica. O certo é apurar-se para a formada culpa mediante decisão contra a qual não caiba mais recurso, né? Ter-se a execução da pena. Implementei, mas foi o escassel, que foi a época, né? Teve também o caso do assassino da missionária Doris Stang, né? E também o da Suzanne von Richthofen, essa é conhecida, do goleiro Bruno também. Como é que o senhor avalia assim? O senhor acha que quando tem esses casos que são muito conhecidos, embora não tenha capa, o processo, o senhor não vai olhar a capa do processo, mas não seria necessário uma sensibilidade diferente para casos assim de grande comoção? Não, porque o juiz não pode criar o critério de plantão. A lei, ela é abstrata, ela se aplica a todos os casos. E foi o que eu disse, o processo não tem capa. Eu não me lembro das situações concretas que ensejaram as liminares, mas tenho certeza que as decisões que estão nos anais do Supremo são decisões fundamentadas, são decisões a serem, inclusive, estudadas pelo universo acadêmico quanto à prevalência do direito.
2016 teve aquele outro caso muito conhecido do Renan, né? Do Renan Calheiros. O senhor determinou o afastamento dele para ele não poderia assumir a presidência da República e ele não cumpriu a ordem, né? Como é que pode uma coisa dessa? E o pior é que eu soube, né? Claro que isso não veio à tona, que eles teria sido instruído por um colega meu a não cumprir a ordem. Ah, foi isso, é? Sabe Isso que colega, não? Claro, eu sei que colega, mas não vou dedurá-lo. Não vai aqui. dedurá-lo? Não, O senhor chegou a tomar satisfação com ele? Não, porque eu não disputo coisa alguma no processo. O que houve no caso Renan? O Supremo tinha acabado de assentar que não poderia assumir a cadeira de presidente da República quem respondesse a processo crime. Por quê? Porque o presidente da República, quando admitida a denúncia contra ele em crime comum, ele fica suspenso do exercício por 120 dias. Ante esses precedentes, como ele estava para subir na linha de substituição do presidente da República como presidente do Senado, eu o afastei da presidência do Senado. Aí se diria, bem, mas ele não podendo assumir, se passava ao seguinte, como pulando a casa, o integrante do Senado é mais do que a Casa Legislativa, chegando-se na substituição ao presidente do Supremo, o presidente do Supremo, então, faria as vezes do senador substituindo o presidente da República, o sistema não fecha. Não quer falar o nome, não? Fala. Não, agora o senhor já porque sai. página, como eu disse aqui, página virada. O senhor pretende escrever alguma memória com revelações? O senhor pretende escrever? Não, eu próprio não. Mas isso é algo que sempre me levou a colocar a cabeça no travesseiro com muita tranquilidade, com a consciência tranquila. É o que importa ao julgador. Eu tenho alguns nomes na minha cabeça aqui, mas, enfim, se o senhor não quer dizer, está tudo bem.